Exato, tudo bem. Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto de sexta-feira, 25 de junho. Já sabe que conto consigo, com a sua opinião, com o seu comentário, porque este programa também é feito por si. Pode ligar através do número habitual 21 044 11 45. São meus convidados o Pedro Pedroso, editor internacional da TVI, e a jornalista Luísa Jeremias, que agora se estreia na escrita de romances com o livro Preciso de Ti. Mas vamos então primeiro à revista de imprensa. Eu vou começar com o Diário de Notícias, que refere que Passos quer a revisão dos fundos do CREN, incluindo o TGV. Pela primeira vez no Conselho Europeu, Pedro Passos Coelho vai apresentar um pedido de reestruturação das verbas comunitárias para estimular a economia portuguesa e faz um apelo. O perigo de insolvência da Grécia leva parceiros europeus a deixarem mensagem rara e dura ao governo e à oposição de Atenas para apoiarem as medidas. Passamos para o Público. Passos foi dar garantias a líderes europeus e Grécia recebeu promessas de nova ajuda. A União Europeia garante novo programa de assistência à Grécia logo que o Parlamento aprova o pacote de austeridade. Portugal até pode receber fundos estruturais adiantados. É a primeira fotografia de Pedro Passos Coelho com os grandes da União Europeia, Angela Merkel, Sarkozy, Durão Barroso e Papa Andreu, ministro da Grécia. Há casos de sobrelotação, mas mesmo assim a maioria das escolas em Portugal foram avaliadas com um bom. Politólogos já tiraram o retrato e dizem que este governo é mais troiquista que a Troika. Vamos ao jornal CTT, a incrível história do administrador que se demitiu em confronto consigo próprio. Estarislau Marta Costa, ex-administrador do CDT, renunciou a lugar numa empresa alegando incumprimento do Conselho de Administração a que preside. Depois é interessante saber a vida também dos jornalistas. A edição 666, a vida dos jornalistas é diabólica, mas estamos a adorar fazer o jornal que está à sua frente. Ainda bem, acredito que seja feito todos os jornais com paixão. Jornal de Notícias, os nossos jovens não largam a coca. É o relatório europeu que põe em causa a eficácia nas políticas adotadas. Alarme, níveis de sida entre toxicodependentes e consumo de drogas duras são as mais elevadas da União Europeia. E como é óbvio, o Jornal de Notícias, como sendo um jornal do Norte, dá referência ao São João e tem uma quadra que ganhou o concurso que diz: meu São João, não me caso, sou solteiro, estou contente, é na mudança de vaso que o manjerico mais sente. Pronto, é uma ótima quadra. A Assunção Esteves, presidenta, tem duas cunhas na terra onde nasceu, em Valpaços, que querem que ela garanta um hospital. Crime, detida a máfia chinesa que abastecia mercado de tabaco e afirmações de Dom José Policarpo: mulheres serão ordenadas só se Deus quiser. No Correio da Manhã, Estado esconde pensões vitalícias dos políticos e falta de dinheiro para 237 carros da PSP. É o policiamento em risco nas cidades. Unidade de elite não escapa à falta de viaturas. Agentes pedem óleo fiado em oficinas de amigos. Patriarca Dom José Policarpo pede ajuda para os mais pobres. Foi ontem, durante as cerimónias do corpo Deus. Matic quer jogar para ser campeão e uma notícia que o Jeep em contramão mata uma enfermeira. Vamos aos jornais económicos que hoje já saíram. Vamos começar pelo Diário Económico. Mais de metade dos hospitais não aplicam plano contra a corrupção. Em 42 hospitais auditados pela Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, apenas 18 aplicam planos de prevenção de riscos de corrupção. Mesmo os que têm planos não identificaram todas as áreas e departamentos em cada entidade hospitalar. O destaque também para Bruxelas, que antecipa 15 mil milhões em fundos para Portugal, e os líderes europeus que avançam com o novo resgate
debate grego. Vamos para o jornal Negócios. Verão quente. Pedro Passos Coelho estreou-se ontem em Bruxelas e ficou a saber por Durão Barroso que a Comissão Europeia está disponível para antecipar a entrega de fundos a Portugal. Conheça as medidas que vão ser aplicadas nos próximos 100 dias. As 4 grandes ameaças que pairam sobre Portugal, SCUT, TGV, PME, banca, o que vai suceder nos dossiês problemáticos. Vamos para os jornais desportivos. 0 propostas, e vou começar pelo Porto, é o jogo. 0 propostas, empresário diz que não há abertura para negociar o que fica. Saída de Vilas Boas não mudou grande coisa para ele. O destaque era o pré-acordo no Benfica assinado para evitar a concorrência que já envolvia o Futebol Clube do Porto. Danilo, um campeão amarrado. O lateral marcou na final da Taça Libertadores, ganha pelos Santos e Nuno Gomes parece preferir o Minho. Nuno Gomes que não aceitou qualquer cargo de direção no Benfica e prefere continuar a jogar. A bola, Benfica apresentou o médio defensivo sérvio, Matic, voltar tudo para ser campeão. Diz Rui Costa que será um ano difícil e queremos reforçar todos os setores. E Falcão diz que é prioridade no Dream Team de Vilas Boas, agora no Chelsea. Jornal Record, diretor apresenta médio sérvio e promete investida no mercado. Benfica a ferver. Rui Costa, plantel não está fechado, queremos reforçar todos os setores e que lá está que o jogador sérvio diz, Matic, vou dar tudo para ser campeão. Também no Record, o treinador do Sporting pretende aproveitar a experiência da defesa esquerdo. Evaldo é um dos grandes nas apostas de domingo. Vamos para o semanário O Sol, que faz manchete dizendo que o governo chamou o PS. O primeiro-ministro quer o PS a liderar uma comissão parlamentar que fiscaliza para e passo o cumprimento das medidas da Troika. Passos Coelho rejeitou Mota Amaral e Guilherme Silva, portanto, para a presidência da Assembleia da República. Líder do PSD não perdoou falta de apoio de Açores e Madeira a Fernando Nobre e eliminou candidaturas de Mota Amaral e Guilherme Silva. Uma notícia no mínimo preocupante: pais submetem crianças a operações estéticas. Há cada vez mais pais que levam os filhos a cirurgiões plásticos, endocrinologistas e nutricionistas para que fiquem perfeitos. Vamos aos sites da TVI. Começamos, como é óbvio, pelo TVI 24. Face oculta, escutas a Sócrates cortadas à tesoura. Paulo Penedos reclama acesso a documentos, mas estes já estão destruídos. Passos quer acabar com a associação de ideias entre Portugal e Grécia e o governo diz que vai viajar sempre em económica. Agência Financeira. Agência Financeira, Portugal e Grécia, associação de ideias é para acabar. É Passos Coelho a recordar que a realidade económica grega não é completamente diferente da portuguesa. Grécia chega a acordo com a Troika e aceita mais impostos. Passos tenta afastar a comparação com Atenas. Portugal perde 300 ricos por ano. Por que será? E vamos finalmente ao mais futebol, em que o destaque vai para as declarações de Rui Costa, em que diz que Fábio Coentrão é do Benfica. Encarnados apresentam 3 reforços e uma assentada. Palavra de reforço, Matic, por 4 épocas para o Benfica. Quero dar o tudo por tudo. E depois, desculpem lá, porque me esqueci aqui de uma das notícias, que é, já sabe, as últimas, mercado onde se fala de Sálvio, Guardado, Kleber e muito mais. São as transferências habituais nesta época do ano. E vamos então ver agora o que é que o Pedro Pedroso, eu estou um bocadinho caga, editor de internacional da TVI, Luísa Jeremias, jornalista também, o que é que escolheram para destacar nestas notícias? Primeiro as senhoras. Senhoras, Luísa. Eu acho que é inevitável hoje falar de Bruxelas, não é? Claro. E da performance do nosso novo primeiro-ministro em Bruxelas. Hoje de manhã toda a gente acordou com as declarações de Durão Barroso,
dizendo que era muito bom que o novo governo tivesse apoiado desta forma o plano que foi definido. É também interessante saber que poderá haver uma disponibilização mais cedo das verbas para mais verbas. Agora, o drama disto tudo é a Grécia, não é? Como é que isto fica com a Grécia? Será que eles vão ser capazes de cumprir o novo plano? Como é que nós ficamos também no meio disto? O que é importante é que realmente é o reforçar a opinião que a realidade grega é completamente diferente e esperemos que continue a ser completamente diferente da realidade portuguesa economicamente. Claro. Não é? E do resto da Europa, no fundo. Exatamente. Não é? Porque estamos a falar de uma Europa a vários ritmos. A muitos ritmos, não é já só 2 ritmos, não é? Luísa, vamos já também destacar outras notícias. Pedro? Não, eu acho que esta notícia de facto para nós portugueses é mais importante. O facto de Pedro Passos Coelho ter procurado, como disse a Luísa, dissociar a situação portuguesa da situação grega. A situação grega é uma situação completamente diferente, uma vez que os partidos políticos gregos, nomeadamente o principal partido da oposição, o Partido Neoconservador, está contra as medidas que são pedidas pela Troika aos gregos e isso faz toda a diferença, porque isso, juntamente com os movimentos sociais, nomeadamente com os movimentos sindicais, cria um clima de instabilidade fortíssimo e de incerteza, que é isso, sobretudo, que pesa sobre os mercados financeiros e os leva a castigar a Grécia. É esse clima de incerteza relativamente ao futuro, sobre a capacidade dos gregos e a vontade, mais até do que a capacidade, a vontade dos gregos de respeitarem compromissos no futuro e assim serem capazes de inverter o rumo que o país tem estado a levar. Sim, Pedro, diz. E dizer só mais uma coisa, também penso que é positivo Pedro Passos Coelho estar a tentar negociar junto de Bruxelas uma utilização e redistribuição dos dinheiros do quadro comunitário de apoio prevista do chamado CREN até 2015, portanto este quadro vai estar em vigor até 2013, salvo erro, e depois as verbas podem ser usadas até 2015, mas portanto ele está a pedir para ter alguma latitude para usar esse dinheiro nomeadamente para incentivar o crescimento económico, que em todo este processo de reajustamento, quer em Portugal, quer na Irlanda, quer na Grécia, é verdadeiramente o calcanhar daqueles de todas estas políticas das chamadas de reestruturação e de reformas económicas e não só, que estes países têm que fazer. Porque essas medidas normalmente introduzem com aumento de impostos, com uma menor disponibilidade de investimento público, com maiores restrições nos apoios sociais, acabam por criar dificuldades às famílias e às empresas. Isso leva-as a investir menos na economia, a fazerem menos compras e, portanto, daí à recessão económica é um passo fortíssimo e os países entrando em recessão ficam muito próximos de ficarem com dificuldades de cumprir os pagamentos aos mercados. E o que é verdade é que nós ainda não entramos muito nessa realidade e ontem nós falávamos disso, não é? Há um dado importante que é já a poupança que as famílias portuguesas estão a fazer. Também não confiam muito nos fundos, não é? E nas ações, muitas vezes. E ainda menos nos títulos de tesouro. Nos títulos de tesouro e, portanto, há mais poupança, mas ainda não chega e, portanto, vamos ter que ter um bocadinho de cuidado. Vamos ter que adaptar a nossa vida. Exatamente, e muito. Mas vamos continuar a falar, mas vou falar também com o Paulo Rosado. Bom dia, que está ligado de Porto Alegre. Olá, bom dia. Bom dia aos três aí em estúdio, às senhoras e ao seu convidado. Eu queria começar por dizer que é realmente, eu já o disse em vários programas que intervi, é realmente uma lufada de ar fresco este novo governo. A maneira como Passos Coelho se apresentou em Bruxelas, a tentar cativar simpatias, realmente a separar o nosso problema da Grécia, que não é igual, não é igual, não tem nada a ver. O nosso clima político é totalmente diferente da Grécia, até porque nós somos diferentes dos gregos. Se nós fôssemos iguais aos gregos, já tinha havido aqui pancada de todo lado e pronto, a sério somos diferentes. Já estávamos gregos, não é? Sim, somos mais pacíficos por enquanto. Sim, somos um povo realmente mais pacífico até ver. Espero que não tenhamos de ser pior. Portanto, estou a gostar muito desta equipa.
com gente jovem, gente que está a trabalhar há pouco tempo, mas que está a trabalhar sem dar nas vistas, cada um estará a fazer o seu trabalho. Estou muito esperançado, porque realmente precisamos de alguém que nesta fase difícil nos governe com as medidas da Troika e que tenha que adicionar mais algumas, que vai ter que adicionar. Eu estou convencido que sim, vão ser necessárias, mas que ao mesmo tempo aumente a nossa produtividade, aumente o nosso consumo interno, que olhe para a nossa agricultura. Nós temos um bom sol, podemos produzir, não devemos estar tão dependentes das importações da agricultura. Temos sol para não o fazer. Estou muito confiante nesta nova equipa e espero que isto realmente seja uma lufada de ar fresco. Em relação ao desporto, olha, o meu Benfica. O meu Benfica é jogadores atrás de jogadores. É, não é? Geram, lembro-me, já que gosta de futebol, eram 46 já, não era? Sim. O Jorge Jesus já tinha 3 equipas, no mínimo. Sim, mas eu não estou preocupado, porque realmente eu também não. Acompanho muito o futebol e são jogadores de qualidade. São bons jogadores, que eu já vi, são bons jogadores, já ouvi quase todos, resumos, reportagens, já vi vídeos. São jogadores de qualidade, que vêm realmente esforçar o plantel. Estou esperançado também numa boa época, enfim, vamos lá ver como é que isto Como é que acha este Matic? Isto à falta do Fernando Correia, que está de férias, precisa da vossa ajuda. Sim, o Matic é um bom jogador, um jogador defensivo, um bom pé esquerdo, que pode fazer o lado esquerdo, o lado direito, mas preferencialmente joga a médio defensivo, portanto pode, na falta de Javi Garcia, poderá jogar ele. Estou muito confiante, eu tenho confiança nesta equipa do Benfica, gosto muito deste presidente, espero que ele esteja muitos anos no Benfica. Paulo Rosado, e também tenho aqui uma questão, porque é o que eu digo, o Fernando Correia às vezes faz-me sempre falta. Esta história do Nuno Gomes, ficou contente com a saída dele, com a dispensa? Contente? Não fico nem triste nem contente. Não? Repara, eu fico triste quando alguém perde o emprego, quando alguém tem um salário baixo, perde o seu emprego. Um jogador de futebol ganha bem. O Benfica nada deve a Nuno Gomes. Nuno Gomes nada deve ao Benfica. Até porque o Benfica só deve uma coisa a uma pessoa, a um ser humano, é o Eusébio. O Benfica não deve nada a ninguém. O Nuno Gomes era um empregado do Benfica. O Benfica era a sua entidade patronal. O Benfica propôs-lhe um novo cargo, ele não aceitou. Não há de ter pena. Nós no Benfica, muitas vezes os nossos adeptos, temos aquela coisa da saudade, não nada. O Benfica nada deve a Nuno Gomes. Nuno Gomes, porque eu reparo, eu vi muitos jogos na Luz, Nuno Gomes era o jogador mais associado dentro da equipa. Portanto, mas era o mais aplaudido quando marcava um golo, geralmente. Ele jogou 60 minutos, não foi esta época? Eu vi um jogo com o Espanhol de Barcelona aí na altura de Fernando Santos, na Taça UEFA. Ele conseguiu falhar um golo incrível à boca da baliza e depois conseguiu, com que Simão Sabrosa não conseguisse marcar o golo. Não diga nada, não fala em quem falha golos, porque o Benfica este ano esteve uma desgraça ali a concretizar, não acha? Foi Cardoso esteve um bocado em baixo. Paulo Rosado, foi um prazer falar consigo. Um abraço. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigada. Bom, Pedro, queres sugerir mais algum tema? Diz. Quero o relatório de combate à toxicodependência. Correio da Manhã. Que diz que... Sim, Correio da Manhã. Não. Jornal Notícias. Eu já Jornal Notícias, exatamente. Sim. Que revela que o consumo de cocaína baixou nos Estados Unidos, mas que está a aumentar na Europa. Isso também deve ser um fator de preocupação para a sociedade portuguesa, para mais num cenário em que os apoios económicos para as instituições que se dedicam ao combate, à prevenção e ao combate estão a sofrer restrições e, portanto, tudo indicará que vão perder alguma eficácia nessa luta, não é? Mas não vos impressiona, Luísa Jeremias também, não vos impressiona que nas escolas, e vamos começar mesmo pelas escolinhas, o 4º ano, o 5º ano, o 6º ano, que nas aulas que não há de religião e moral, mas de educação cívica, se começa a alertar também, já que há aulas depois, mais tarde, para educação sexual, que se começa a alertar os jovens para o problema das drogas, do álcool, que também é muito importante. Não era importante meter isso no currículo. Eu sei que há professores que, usando alguns textos, aproveitam para falar nesses problemas, mas nem todos. A meu ver, urgentemente, para evitar exatamente situações futuras. É impressionante
nós olharmos para essa notícia que vem hoje na imprensa e vermos que, inclusivamente, a taxa de SIDA entre os toxicodependentes aumenta. Isto é uma coisa única, impossível de acontecer. Como é que em Portugal isto continua a aumentar? Ou seja, alguma coisa está a falhar na prevenção, alguma coisa está a falhar no combate, não é? É um dado estranho. E depois são as drogas sintéticas, não é? Não, mas é um dado estranho, porque ainda há pouco tempo vinha exatamente dados do sentido contrário, de que o número de doentes com SIDA em Portugal tinha estabilizado ou estava ligeiramente a diminuir. Mas não entre os toxicodependentes. Pelos vistos, não, mas houve, se bem me lembro, há 3 anos atrás, 3, 4 anos, em que entre os toxicodependentes estava controlado, estava estabilizado. E agora aumenta, como é óbvio, porque lá está. Cada nova geração de consumidores traz consigo os mesmos problemas. E, portanto, se não houver permanentemente um esforço de sensibilização, de contacto próximo com os toxicodependentes, em cada época, é óbvio que as pessoas estão menos informadas e ficam mais vulneráveis. Mas é interessante saber que houve a descriminalização a nível mundial também, não é? Do consumo de drogas, de algumas. Não aumentou o consumo, mas é incrível que Portugal ainda está à frente no uso problemático dos estupefacientes. Eu acho que, relativamente à prevenção, a utilização das aulas de educação cívica é forte. Agora, a prevenção penso que só é eficaz junto de crianças ou de jovens, só é eficaz se mostrar a realidade. E mostrar a realidade não é textos. Mostrar a realidade é levá-los aos sítios onde as pessoas estão. Pedro, mas muitas vezes... É levá-los, é mostrar-lhes em filmes o que as pessoas sofrem. Mas é que muitas vezes os pais não aceitam isso. Era isso que eu tinha a dizer exatamente, Paulo. O problema é que um tipo de prevenção eficaz como essa pode ser, que no fundo deixa impressões gravadas nas memórias das pessoas e que as levam a tomarem atitudes defensivas, são rejeitadas pelos pais. E os pais não têm consciência de como esse trabalho pode ser importante para o futuro dos seus filhos e para os ajudar, até para os ajudar a educar nesse aspecto, nessa componente. Pois, porque é o problema também é a idade. São os jovens que muitas vezes dizem isto não me vai acontecer a mim. Não é? Eu consigo controlar. E o que o Pedro está a dizer, no fundo, também passa por uma prevenção como aquela que foi feita ao nível do tabaco. Foram campanhas de choque noutros países do mundo. Aliás, como está nos Estados Unidos. Exatamente. E como já vê no Brasil, etc., onde há aquela campanha de choque de imagens nos próprios maços de cigarros, em que se vêem imagens horríveis. Enfim, isso é discutível, se funciona ou se não funciona. Agora, é melhor do que pura e simplesmente ignorar, não é? Ignorar ou ir com mesinhas e paninhos quentes, dizendo umas coisas que são intenções que não passam de intenções piedosas, mas pouco eficazes, não é? Vamos ouvir a Ana Santos. Bom dia, Vila Nova de Gaia. Muito bom dia. Olá, como está? Em primeiro lugar, é um prazer falar com a senhora. Igualmente. Eu tinha visto os seus programas ao domingo sobre as câmaras, um programa muito importante. Portugal Português. Sim, senhora, eu gostava muito de ver, porque a senhora é uma pessoa muito positiva. Nós vamos continuar com o Portugal Português. Eu vejo sempre ao domingo à tarde. Ótimo. Quando posso. Obrigada. Em primeiro lugar, queria falar de São João, que ninguém fala. Eu falei, já li uma quadra e tudo, Ana Santos. Eu, por acaso, não fui este ano, estive em casa, não estive a ver através da televisão, mas quem anda lá, como eu andei várias vezes, vários anos, é uma festa sensacional. É, sensacional. Sim, senhor. Onde se junta ricos, pobres, não falta nada ali no meio de toda a gente colabora. Só não gosto, há uma diferença entre o São João de Braga e o São João do Porto. É que em Braga não há o alho porro. Mas o alho porro é a tradição do São João. Eu não gosto muito. Agora... Eu sei. E a cidreira, e a alfazema. Isso é bom, isso é melhor. E agora há os martelos. Que não são aquelas marteladas fantásticas. Exato. Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a droga, não é? E os jovens. Acontece que realmente nas escolas eu sei que eu tenho um filho com 19 anos. Acontece que há uma prevenção bastante grande nas escolas. Ótimo. O meu filho teve, e educação sexual também, já na escola profissional, onde ele teve a fazer o 9º ano. O que acontece é que quando, na altura em que eles realmente namoram,
têm relações sexuais com as jovens. Infelizmente, muitas hoje, infelizmente, eu dá para presenciar que hoje as jovens, mesmo que os pais em casa lhes travem muita coisa, as jovens, raparigas, é muito mau hoje, infelizmente, ter uma filha. Os pais pensam uma coisa, elas são outra. E então, na altura do hora H, digamos assim, para que não estar a fazer mais, a ir mais avante, tudo se esquece, nem usam preservativos, nem pensam quem é o parceiro, nem sabem se esses jovens têm problemas de saúde, se não têm. E eu tenho o meu filho é um jovem esclarecido e é como os outros. Na altura da hora H, se calhar faz aquilo que os outros fazem. E por vezes nem é das escolas, nem é dos pais, são eles próprios. Não é? Exatamente. Por muito que a gente fale, não é? Exatamente. O meu filho começou a fumar, a fazer enrolos de papel em casa. De papéis em casa, e eu comecei a notar isso. No entanto, ele hoje é fumador, felizmente nunca fumou droga, mas eu prefiro por vezes. Eu sei que mata, eu sei que o cigarro também é muito mau, e estou a tentar tirar-lhe o vício. Mas, infelizmente, isso... Ana Santos, isto muitas vezes é com a idade, portanto, é rebeldia e portanto... Exatamente. Experimente obrigá-lo só a fumar no terraço. É o que eu faço. Na varanda? Que eu não fumo, nunca fumei. Aqui, às vezes, em casa, chateio-me com ele, mas é um bocado difícil. Pois eu compreendo que é um bocado difícil. É, sim, senhor. Pronto, eu gostaria de falar do Porto. Falo. Já que a senhora diz que ninguém fala de futebol, Pois é. gostaria de saber porque é que nas páginas dos jornais não vem o Porto. Olha, eu não sei nem o próprio... pronto, há pessoas... Eu não percebo. Em letras grandes, Há pessoas que associam muito o jornal O Jogo ao Futebol Clube de Porto, não é? Exatamente. Então, mas o próprio jogo, eu vou-lhe mostrar. Mas aqui é de Lisboa, nossa, porque o do Porto é diferente. É? É que aqui temos outro jornal do jogo que traz realmente o Porto. É? É verdade. Isso é verdade. Uma é distribuída em Lisboa e outra é distribuída no Porto. Então vou começar a pedir a edição também distribuída no Porto, que é para compararmos, não é? Sim, pode comparar porque são totalmente diferentes. Está bem, mas olha, tem alguma esperança no Vitor Pereira? Tenho. Eu não ligo futebol, eu sou adepta do Braga, em primeiro lugar. Está a ver? Bom gosto. Porquê? Porque eu tenho 3 filhos, cada um de cada clube. Pois, então é melhor não se meter. Não me meter. Mas acho às vezes que é um bocadinho injusto quando se fala tanto do Benfica, não falando do Porto, destas transferências, dos negócios que Pinto da Costa tem feito, que são excelentes. E que realmente não é muito divulgado, talvez o Benfica fique com um bocadinho de cotovelo. Deixa lá, mas depois o Porto tem as armas secretas, não é? Tem azar, não? As armas secretas? Sim. Porque o Benfica anuncia tudo e depois o Porto aparece com as armas secretas. Exatamente. Não é? E é o que se tem visto. Sim, senhor. Bom dia, era o que eu queria falar, mais ou menos. De política não gosto de discutir. Faz muito bem, também muito às vezes é preciso descansar. Ótimo São João, Ana Santos. Não foi ontem, vá hoje. Continua. Estou em casa, consegui falar com a senhora. Muito bom dia. Bom feriado para si. Muito obrigada. Obrigada. Bom, ainda bem que é feriado no Norte, em algumas localidades, é muito bom. E vamos falar de São João na segunda parte. Pedro, eu tenho aqui uma notícia, não sei se a Luísa Jeremias tinha outra, creio que tinha outra notícia, não de primeira página, mas que não deixam de ser importantes, que não vivemos só de primeiras páginas, não é? Estamos a falar, se calhar, de uma coisa que estávamos a discutir no início do programa, que era a questão da TAP ter tido que indemnizar os passageiros, passageiro, por causa de uma situação de overbooking, que é uma coisa que, bom, nós podemos olhar para isto como uma forma de moralizar as coisas, não é? Porque overbooking é o que nós conhecemos mais em termos de companhias aéreas, não é? É uma situação recorrente, muitas vezes. E que de certa forma isto mostra que, afinal, situações como estas podem ser resolvidas e muitas vezes o passageiro, o consumidor, no fundo, pode ter razão, não é? Além disso, e continuando com a questão da nossa espectadora, eu acho que também é preciso falar, eu sei que os adeptos do Porto não gostam muito de falar disso, mas é preciso falar do Vilas Boas e de como ele está a fazer um sucesso em Londres e como as coisas se vão abrir neste momento. Até quase qual Mourinho, que já quase se esqueceu, mentira, que quase se esqueceu. Pedro, achaste interessante o Governo chamar o PS para liderar uma comissão parlamentar que fiscalize o cumprimento do acordo com a Troika? Não é uma forma de Pedro Passos Coelho
É claramente... Responsabilizar também a oposição? É uma forma de envolver e é uma forma de retribuir a disponibilidade do PS para apoiar o cumprimento do acordo assinado com a Troika. É certo que foi o governo socialista que assinou e promoveu esse entendimento, mas também é verdade que, havendo uma mudança de direção no Partido Socialista, poderia haver uma atitude diferente do partido. Podemos criticar se era correto, se não era correto, se era bonito, se não era bonito, mas quer dizer, possível era, e nem sequer era muito sancionável, muito condenável, quer dizer, do ponto de vista político. Em todo o caso, acho que o Pedro Passos Coelho ter dado esse passo revela sensatez. Revela um espírito de abertura muito grande que contrasta com, nomeadamente, o segundo governo de José Sócrates, que se revelou absolutamente incapaz de obter consensos. Enfim, foi-se degradando rapidamente, bastaram 2 anos, no fundo, para o governo cair, o que dá bem a ideia das dificuldades de entendimento com os restantes partidos do arco chamado governamental, não é? Porque os outros um assento parlamentar. Sim, na verdade, do arco governamental. Sim, estás a falar, neste caso, do PSD, nesta altura... fora do arco governamental e, portanto, estão mais do lado dos problemas do que do lado das soluções. Pelo menos gostam de se apresentar assim, não é? Depois arrependem-se. Depois arrependem-se. Não, depois fazem os acordos e tal, mas, quer dizer, mas publicamente gostam de estar do lado dos problemas. Exatamente. Bom, mas tenho que atender esta chamada porque é o Alberto Silvestre que está a falar da Suíça. Bom dia. Ora, bom dia. Olá. Bom dia. Olha, eu é para começar, com muito prazer, que me deixaram entrar pela primeira vez na TV 24. Seja bem-vindo. Onde a senhora faz um programa impecável. Impecável, mas é a primeira vez que me deixaram entrar. Porque há muitos telefonemas, Alberto Silvestre. Tente mais vezes. Aonde estou muito contente. Muito contente. Nós também. Agora, eu começando como imigrante, infelizmente ou felizmente, não sei, que a gente já não sabe o que é que há de dizer. Porque isto não está bom em lado nenhum. Portanto, não pensem em ir em Portugal que Mar de Rosa da Suíça que é banana árvore e está aí. A gente tem o saco e vai-se embora. Alberto, então está a desaconselhar, não sei se viu aquele estudo que dizia que 30% dos jovens pensavam em emigrar, em sair do país. Os jovens pensam que a vida é muito mais fácil lá fora e não é. Olha, eu digo com franqueza e com a máxima honestidade. Aconselho a esses jovens a não vir para a Suíça. Sim. Porque não é por causa de estar aqui, eu sou empresário. Sim. Mas eu digo que isto aqui está muito, muito, muito mal. Está mais sério que muita gente pensa. Eu não sei se a comunicação social aí viu esse problema que vieram aqui de portugueses para um matadouro, aqui para cortar a carne. Sim. Eles vieram com um contrato, dizem eles, com 4.000 francos, e vieram aqui 1.600. 1.600 não dá para arrendar casa. Eu sei. É preciso você ver, um apartamento aqui de 3 peças e meia custa 2.300 francos. Sim. Portanto, são 2.000 euros. 2.000. Agora, o custo de vida é preciso ver a coisa. Porque isso é uma ilusão, os jovens virem para a Suíça. É uma ilusão. O Alberto já está aí há muito tempo, não é? Eu estou aqui há 30 anos. Então já é suíço. Já. Não é? Não, eu sou português. Espero que não seja. Eu sou português. Não, mas eu digo, o tempo de ganhar uns tostões já foi, sim senhora. Mas agora não, agora é trabalhar para o dia a dia. Exato. E os meus empregados sabem bem que é assim. Sabem bem que é assim. Portanto, ganha-se um bocadinho, mas não se pode ir beber uma bica ao café. Não se pode ir almoçar ao café. Não pode ser. Tem que ser tudo em casa. É uma forma de estar que nós também temos que usar também em Portugal, não acha, Alberto? Pois temos. Temos e aí há um hábito muito grande, há um hábito muito coisa. Porque eu ia aí férias, como vou todos os anos 2 vezes, felizmente, e via aí senhoras que eu sei que conheço as bandas da minha terra que sou de Arleiria, e via aí senhoras que têm uma reforma de 300 euros. Sim. Depois elas de manhã à noite estavam no café a tomar o pequeno almoço. Porque não tinham vagado para fazer em casa.
Temos que voltar ao nosso pequeno almoço em casa, não é? Para... Agora, eu dei obrigadinho para me deixar entrar no programa. Nada. Pela primeira vez, fiquei contente. Ligue mais vezes, Alberto. E que tudo vos corra bem. Igualmente. E esperem por mim aí no fim do mês de julho, se Deus quiser. Sim, senhor, então eu ligo daqui também, está bem? Tá, e ótima viagem, está bem? Obrigado, e um ótimo obrigado. fim de semana. Obrigada. Obrigado. Luísa, estamos quase a acabar esta primeira hora do discurso direto. Pedro, se quiseres falar de mais alguma coisa, ainda tens 2 minutinhos. Não sei. Mas deixa a Luísa Mas vamos falar do livro da Luísa Jeremias, que se chama Preciso de Ti, que conta a história de uma jovem de 83 anos, não é? Conta a história de 3 mulheres. Isso é uma história de mulheres, no fundo. É uma história de afetos, sobre amizade e sobre, no fundo, o dia-a-dia. Uma realidade urbana de Lisboa. Toda a história se passa em Lisboa, à exceção de um capítulo. E, no fundo, fala sobre aquilo que é a nossa vida hoje, os nossos problemas com que nos cruzamos. O que é a carreira, a profissão, a família, as relações. Falta de tempo, muitas vezes, para a família, para as relações. A falta de investimento. De investimento que nós acabamos por fazer nisso. Como nós, às vezes, damos importância a coisas que, quando chegam os momentos certos, não têm importância nenhuma. E esquecemos outras, que são aqueles valores fundamentais da nossa vida, que é as pessoas que estão ao nosso lado, a família, os verdadeiros amigos. Os amigos verdadeiros, que no fundo, nos maus momentos, é o que nos sobra disto tudo, é quem nos acompanha. Fala sobre isso tudo. Portanto, é Preciso de Ti, é o primeiro livro da Luísa Jeremias, está neste momento na TV Guia. Estou neste momento na TV Guia, na Flash, sou diretora das duas. É por isso que não tem tempo. É acumulação. Não, mas ainda houve tempo para escrever, não é? Que também é uma forma de nós nos libertarmos. Nos libertarmos, de certa forma, também do que é o nosso dia-a-dia profissional, não é? E que nos ocupa também tanto espaço. Quando estamos todos aqui, somos jornalistas e, portanto, sabemos o que é ser jornalista, que é uma atividade muito, muito, muito envolvente. A vida torna-se a profissão torna-se a vida. Já não sabemos misturar, já não sabemos distinguir, é muito difícil. E é preciso muito treino para se poder distinguir. Uma dessas personagens também é jornalista, portanto também se fala um bocadinho dessas coisas que estão ligadas à profissão e que às vezes nós não estamos à espera e que acontecem. Mas, é um livro para ler, eu prometo que vou ler nas férias, porque é bom saber mais vida. Porque as mulheres nós temos uma vida muito mais complicada, não achas, Pedro Pedroso? Complicada, não sei se será, mas é uma vida que tem mais trabalhos, pelo menos numa sociedade como a sociedade portuguesa, há uma parte das rotinas diárias que instintivamente nós homens continuamos a deixar nas mãos das mulheres, ao cuidado das mulheres. Diretamente. Mesmo com alguma evolução que tem havido, mas ainda há muita gente... Eu acho que deve sair, Luísa, é uma ideia, porque eu não tenho tempo, que é um livro de instruções. Os homens não vêm com livro de instruções. As mulheres também não, devo dizer. As mulheres também não vêm com livros de instruções, mas os homens são muito mais complicados. Tipo, como eles encontrarem alguma coisa quando abrem o armário. Porque não é que encontram o frigorífico. Pedro, tu também tens... Não, costumo tratar do frigorífico. Ah, é? Portanto, sabes onde é que está o iogurte? Exatamente. Previno-me. Portanto, não há problemas nenhums. Tu organizas. Tudo controlado. Olha, Paulo, mas gostava de falar mais uma coisa. Vamos. Há uma notícia que me chamou a atenção e que acho que para nós portugueses nos deve deixar um bocadinho apreensivos e vigilantes nesta altura do ano, sobretudo nestes meses que vão até setembro, que é o facto da área ardida em Portugal ter duplicado relativamente ao ano anterior. Quer dizer, em 2011, até agora, ainda não entramos na zona, na época pior, a área ardida já duplicou relativamente a todo o ano 2010. Eu acho que vale a pena nós, como povo, as pessoas estarem atentas àquilo que se passa ao seu redor. É verdade, há menos meios e chamarem os bombeiros aos primeiros sinais de alerta, não deixarem as coisas acontecer, tentarmos evitar
que se estrague a nossa floresta, que haja tantos danos que o fogo sempre causa quando não reagimos a tempo e horas. Pedro, e também é importante, e eu continuo, e nós frisamos muito isso cá, não é? Porque nós somos cidadãos também e, portanto, somos nós a dar o alerta, devemos ser nós também a colaborar imediatamente. A responsabilidade do que se passa do país é sempre nossa, claro, enquanto cidadãos. Há agentes para tratar da segurança, há agentes para combater os fogos e para as emergências, há agentes políticos para o governo do país, mas a responsabilidade é sempre dos cidadãos e, portanto, enquanto cidadãos, devemos estar vigilantes e contribuir para a melhoria do nosso país e para a nossa própria melhoria de vida, não é? Porque isso acaba por ter influência na nossa vida. Vamos fazer, aliás, o novo Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, vai se reunir hoje com a Proteção Civil para tentar, para se inteirar da situação. Temos que fazer aqui um curto intervalo. Luísa Jeremias, muito obrigada. Obrigada. Preciso de ti. Vamos precisar deste livro também para ler nas férias. Eu volto já. Até já.